Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Mais um webinar do Grupo Arbo, para os nossos parceiros da Casa do Agente, da Diversa. Vamos falar hoje de Paradise Coast, na Flórida. Eu queria só, primeiro para quem não me conhece, eu sou o Charles, fico baseado na Casa do Agente. Queria só pedir para todos manterem seus microfones fechados durante a apresentação. E recordar que a gente tem um chat ali embaixo, que é onde vocês podem colocar todas as perguntas, dúvidas, enfim, o que surge aí durante a apresentação, coloquem ali, que depois no final a gente faz a interação com as nossas palestrantes de hoje. Então é isso. Já vou encerrando por aqui minha fala, vou passar para o Valdir, que vai fazer a sua abertura pela Diversa, e a gente já vai avançar no conteúdo. Muito obrigado. Valdir, a palavra é sua. Boa tarde. Para quem não me conhece, sou o Valdir, sou gerente de vendas e comercial da Diversa Turismo. Sejam todos bem-vindos. Integrando novamente, enviamos uma lâmina sobre o destino, hoje um pouco mais cedo, que ela pode ser personalizada, para vocês colocarem no Insta, no Face, no WhatsApp, para divulgar para os seus clientes, tá? Dúvidas no decorrer do treinamento, vou pedir para vocês colocarem no chat, tá? O Gustavo, do nosso comercial, vai estar interagindo no final da apresentação, tá? Hoje estamos recebendo a Rafaela, do Visit Florida, e a Gabi, Paradise Coast. Então, vou passar a palavra agora para a Rafaela, para dar continuidade. Um beijo, ótimo treinamento para todo mundo. Boa tarde, gente. Tudo bom? Um prazer estar aqui. Queria agradecer a oportunidade. Obrigada pela parceria, gente. E, a gente vai falar um pouquinho hoje, bem resumidamente, porque hoje o nosso foco é mostrar um lugar específico de Flórida, que é Paradise Coast. Mas antes de passar a palavra para a Gabi, a gente vai dar uma pincelada, falar de alguns pontos principais para vocês abrirem um pouquinho a cabeça ao lembrar de Flórida, lembrar um pouco mais das alternativas de experiências incríveis que vocês podem oferecer ao cliente de vocês, ok? Então, vamos lá, eu vou começar a minha apresentação. As perguntas ficariam para o final, então fiquem à vontade depois para qualquer dúvida. Alguém me dá ok se está aparecendo a apresentação, por favor? Está aparecendo. Ok, muito obrigada. Então, vamos lá. Me apresentar, eu sou Rafaela, trabalho na Via Hertz e representamos o Visit Florida há 4 anos. Mais uma vez, o nosso trabalho hoje, aqui no mercado brasileiro, é mostrar que a Flórida é muito mais do que a gente está tradicionalmente acostumado. Ou seja, parques incríveis, Miami, Orlando, são princesas do nosso estado, a gente quer que continuem sendo, continuem vendendo, mas por que não aproveitar esse passageiro que vocês já estão levando até lá, para mostrar outras alternativas, lugares incríveis que eles têm para conhecer dentro do estado da Flórida. Então, aqui só para vocês terem uma ideia de localização, eu gosto sempre de mencionar que a capital do estado é em Tallahassee, fica bem ao norte, nessa parte azulzinha do mapa, onde está a sede do governo, inclusive onde tem vários torneios de futebol, de futebol mesmo, não o futebol americano, onde tem faculdades incríveis, onde vocês podem fazer cursos rápidos. E também eu gosto sempre de destacar a cidade de San Agustín, que está na costa leste, na parte roxinha no mapa, lá em cima no norte, que foi a primeira cidade a ser fundada nos Estados Unidos inteiro. E ela tem um charme todo especial, então ela tem uma construção colonial espanhola, e ela tem o melhor de todos os mundos, porque você tem cultura, você tem praia, você tem parque estadual, você tem muita coisa, além de ter vinhedo, cervejaria, destilaria, uma infinidade de coisas, uma cidade pequena, mas com um charme incrível. Normalmente a gente divide norte, centro e sul, costa leste, Oceano Atlântico, e a costa oeste, onde está o Golfo do México e destinos incríveis, como o de Paradise Coast, que a Gabi vai falar para vocês mais detalhadamente daqui a pouco. Melhor pôr do sol da vida? Costa Oeste, momentos incríveis, com tudo que eu imaginava que era Photoshop, quando você está lá e vê, é realmente maravilhoso, sensacional. Então, a maioria das pessoas, como a gente já mencionou, conhecem a Flórida pelos parques temáticos, por Flórida e Miami, principalmente,
alguns pelas praias, pela temperatura amena que a gente tem o ano inteiro, pelos Everglades, pelos pôr do sóis, como eu já falei alguma coisa, mas tem muito além disso. Uma coisa que eu gosto sempre de destacar são, essa foto aqui, por exemplo, isso é de uma dos springs, né? Que são essa água cristalina, maravilhosa, onde você pode andar de caiaque transparente, você pode nadar com manatis em Crystal River, que é realmente uma experiência incrível, você não tem noção do que é, eu sou apaixonada, então não tem como descrever para vocês. Os parques submersos, como se fossem cenotes, cavernas, para quem gosta de espeleologia, quem gosta de ver essa parte transparente, eu vou mostrar fotinhos mais adiante. Como eu já tinha mencionado, as cervejarias, vinhedos, destilarias, e uma coisa que eu gosto sempre de destacar são os road trips. A Flórida é um lugar para se explorar de carro ou de motorhome. Gente, são lugares incríveis. E não se esqueçam que é muito fácil, porque é muito seguro. Então, se você está em Orlando, fez os parques, pega teu motorhome, pega teu carro, vai para a Costa Oeste, por exemplo, é muito perto. Então, até Tampa, ou de repente você vai fazer o Busch Gardens, já está em Tampa, de lá dá uma passadinha, passa por St. Pete, Clearwater, vai descendo, chega em Paradise Coast, que tem lugares incríveis. Ou se você está em Miami, cruza para a Costa Oeste, é pertinho, 1h40, se não me engano, a Gabi corrige depois, com certeza, e você tem praias incríveis, você está em outro mundo. É o que eu sempre falo, né? Parques não é férias, gente, porque você sai exausto, destruído dos parques. Então, eu chamo de férias das férias, que é aquele para baixar adrenalina, curtir, relaxar, para depois voltar para o Brasil com toda a energia renovada e descansado. E, além disso, a gente tem 175 parques estaduais que já ganharam 3 vezes a medalha National Gold por excelência. Então, isso é só uma amostra do infinitas possibilidades que a gente tem. Algumas coisas que eu gosto de destacar. Todos esses slides que vocês vão ver a partir de agora na página do lado esquerdo, tudo isso está no nosso site do Visit Florida. O que é importante vocês saberem? Utilizar esse site. Por quê? Porque ele dá tudo o que vocês precisam, absolutamente tudo, para otimizar o atendimento para o passageiro, que isso é fundamental. Você otimizando esse atendimento, filtrando tudo o que ele quer, já conseguindo definir um pouco mais, não evita aquela questão de vai e volta de cotação, que é onde muitas vezes se perde o passageiro, porque você dá tempo dele ficar explorando muito na internet, de ficar fuçando muito. Então, por que não já está com toda essa ferramenta e toda ou qualquer dúvida e sugestões que vocês possam dar imediatamente durante o atendimento? Quanto à gastronomia, eu gosto sempre de mencionar que o brasileiro comete o grave erro de ir para os Estados Unidos e ficar limitado a comer hambúrguer, pizza e fast food. Por quê? Porque ele acha que é uma comida cara, que é uma coisa que não... não, imagina, eu passei lá, vi no cardápio, estava $25 um prato. Gente, os pratos são enormes. Então, dá para dividir para 2, 3 pessoas. Então, levem isso em consideração. O importante da gastronomia é que você tem essa experiência e tem tudo a ver com a cultura local. Imagina, você vai estar na Costa Oeste, aquele pôr do sol maravilhoso. Você não vai comer um hambúrguer, né? Pelo amor. Você vai pedir alguma coisa com frutos do mar, alguma coisa que tenha a ver com o local, com a região. Então, fica uma dica aí, por favor, convença os passageiros de comer bem na Flórida, não é comer hambúrguer, de comer barato também não, ok? Aqui, essa tela também está no site, que aqui você consegue filtrar o que você está procurando em relação à gastronomia. Se você quer os vinhedos, se você quer as cervejarias, onde tem os tours de comida, onde tem os festivais e por aí vai. Ou seja, mais uma vez, isso aqui dentro do visitflorida.com. E falando de cervejarias, né, que é um nicho que tem crescido imensamente aqui no Brasil, as pessoas estão ficando fascinadas. E aqui eu gosto sempre de falar uma coisa. Nada melhor que enquanto nós mulheres estamos nos malls e nos shoppings gastando o cartão dos maridos, manda ele para a cervejaria, que ele fica zen, fica tranquilinho, não fica desesperado. Pela quantidade de cervejarias que tem, vai ter alguma perto de onde vocês estão comprando, com certeza. Então, para vocês verem aí no mapinha, vocês têm uma rota incrivelmente fascinante para poder conhecer todas as cervejarias da Flórida. Além das cervejarias, a gente também tem vinhedos. Então, olha só quantos vinhedos. Mas vai falar, Rafaela, mas vinho da Flórida, será que é bom?
É um custo-benefício legal, não vou falar que é um vinho que alguém, um sommelier, vai te oferecer em algum restaurante super master chique, mas é um custo-benefício muito bom, o vinho é bom, mas, de novo, o que a gente vende na Flórida são experiências. Então, aqui, a experiência que fica é que o próprio dono do vinhedo que vai te receber. É o cara que vai te mostrar, não é aquele guia com texto decorado que vai te mostrar os vinhedos. Então, a interação que você tem é com o próprio proprietário. E se você comprar o tour, perdão, se você comprar o tour com refeição, com almoço, alguma coisa, você tem a possibilidade de simplesmente sentar na família com ele para almoçar. Então, de novo, mais uma experiência incrível e fantástica. Quando eu falei de coisas diferentes para fazer na Flórida, eu quis botar uma imagem em relação a tudo aquilo que eu falei. Então, aqui, por exemplo, as tirolesas. Tirolesa, eu falo, tirolesa é uma coisa básica. Não, não é. Na Flórida, nada é básico. Essas tirolesas têm uma distância enorme, com paisagens incríveis. Até eu, que sou meio medrosinha, confesso, dá vontade de fazer, porque a paisagem é tão maravilhosa que fala, não, eu preciso fazer sem dúvida. Essa segunda foto é de uma dos springs, para vocês verem que a água é completamente transparente, uma coisa fantástica, parece coisa de filme. Na quarta foto, a gente tem o Devil's Dam, que é bem conhecido principalmente pelos mergulhadores, um ponto magnífico. Isso, gente, não é Photoshop, isso é assim mesmo, eu garanto para vocês. Lá já na segunda faixa, na parte de baixo, a gente tem um dos parques estaduais, que é o Dry Tortugas, que ele fica, acabou que West, você pega um barco, anda meia hora de barco e você chega nessa região de Dry Tortugas. É praticamente uma ilha, é um parque estadual, incrível, o pessoal fica apaixonado. E muita gente que faz motorhome, claro que ele vai até Key West, então por que não deixar o motorhome lá, pegar um barquinho e ter essa experiência de ir até Dry Tortugas. Outra coisa que eu gosto muito de destacar, de novo, incluindo experiências, vocês estão vendo essa cabaninha, estilo indiano, mas você fala, uma coisa simples. Não, gente, essa cabaninha por dentro, ela é o tamanho do meu apartamento, que é pequeno, mas é um tamanho bem razoável. Tem sala, tem mini cozinha, tem cama king size e toda luxuosa. É um charme. Tem banheiro, obviamente. Essa cabana especificamente fica dentro do complexo do Westgate em Winter Haven, que fica na região central da Flórida, bem pertinho de Orlando também. E esse resort especificamente, ele tem não só esse tipo de acomodações, mas eles têm os cottages, eles têm cabaninhas, eles têm hotel tradicional e uma série de atividades, como eles têm airboat, eles têm cavalgada, então é uma coisa bem completa, principalmente para famílias. E obviamente que não podia deixar de fora os Everglades no final. E, além disso, você tem toda aquela experiência de aventuras na Flórida, corridas de Daytona, pular de paraquedas, pescaria, o que você imaginar de atividades ao ar livre, a Flórida tem, ok? E aqui eu gosto de falar rapidamente do airboat, que existe o preconceito de se vender airboats. Confesso que todos têm, e eu tinha um certo preconceito. Mas é uma experiência que, se vocês não venderem para o passageiro de vocês, ele vai comprar lá. Porque em todos os hotéis, e vocês sabem disso, tem o Tour Desk. E ele vai ver, e o cara vai ver que vale a pena, e o cara vai fazer, e vocês não vão ganhar comissão. Então, sugiram, falaram, mas não é o perfil do meu passageiro, Rafaela. Gente, eu garanto que ele vai comprar. É uma experiência incrível. Aí você me fala, Rafaela, o que tem de divertido um barquinho com uma hélice barulhenta e ficar flutuando num pântano? Parece sem graça nenhuma, mas eu posso garantir para vocês que é maravilhoso. O barulho da hélice, 5 minutos depois, você não sei o que acontece com o cérebro, assimila, você não te incomoda mais. E a aventura é fantástica, parece que você está literalmente flutuando. Sugiro para os passageiros de vocês, passeios de airboats dentro da Flórida, a gente tem em várias regiões, você tem em Fort Lauderdale, você tem na região de Paradise Coast, você tem vários pontos onde você pode sugerir esse passeio. Melhor ponto de chegada, obviamente, Miami e Orlando, que são os principais pontos, mas hoje a gente já sabe que tem os voos para Tampa e Fort Lauderdale, que também são hubs principais. Distâncias de carros, gente, são maravilhosas. É o que eu falo que viajar na Flórida é muito fácil e rápido. De norte a sul, são 8 horas e meia, andando na velocidade permitida, é 8 horas e meia de norte a sul. De leste a oeste, perdão, são
4 horas e 4, vamos botar 5 horas, mas da ponta mais larga a outra. Se você pegar de Miami até Paradise Coast, por exemplo, é 1h40, como eu já tinha mencionado anteriormente. Extremamente seguro dirigir, as estradas são fáceis, todo carro hoje vem com esse, vocês têm no celular, o motorhome vem super equipado também, ou seja, recomendo, meio que tem que sugerir, não tenham medo de sugerir da pessoa se aventurar. E dentro do nosso site, de novo, aqui, essa página da esquerda, você tem já alternativas para fazer, para sugerir para o teu passageiro. Então, se você quer escolher por uma estrada específica, se você quer botar de um lugar ao outro, e já tem algumas semi-prontas, inclusive algumas temáticas, que eu acho fantástico isso, aquela brincadeira. Então, você tem a rota dos faróis. Então, você tem toda marcada, onde parar, como fazer, a distância total, ou seja, você fazer uma rota dos faróis pegando só Costa Leste, terminando no norte da Costa Oeste, são 13 horas no total, todo o percurso. Claro, e a gente não está contando parada, se ele for fazer direto, seriam isso. Você tem rota fantasmagórica, você tem rotas do todo tipo que você imaginar e que a gente super recomenda realmente explorar. Motorhome, gente, volto a falar, está crescendo muito no Brasil e é incrível. No nosso site você também tem como filtrar o tipo de camp que você está procurando, ou de repente você está de carro e quer acampar, porque não? Tem os camps também. Os campgrounds para motorhomes, tem todos, você consegue ter todas as informações, que contém, que não contém, que tem perto, então já te ajuda também a dar uma filtrada nessa parte. Em relação a hotéis, eu gosto de abrir um parênteses aqui, quando vem esse quadradinho que tá Airbnb Vacation, gente, não é casa Airbnb, tá? É que o americano chama de Airbnb, mas são aquelas casas que vocês alugam em Kissimmee, em Celebration, só que eles chamam de Airbnb, porque não tá embaixo de uma bandeira hoteleira, ok? Então, aqui você consegue, e isso é muito importante, na hora que vocês estiverem atendendo o passageiro de vocês, que tipo de acomodação ele quer? Ele quer uma região histórica, ele quer um hotel que tenha esportes, ele quer um hotel boutique, ele quer um hotel que aceite o pet dele. Aqui você consegue clicar em cima de cada tipo de acomodação e ver em que região tem. Ou seja, já facilita na hora de cotação. Falar, não, o cara quer um hotel que seja pet friendly. Vocês passam isso para o pessoal que vai efetivamente fazer a tua cotação, até ele conseguir achar, etc. Por que não já com o passageiro online, você já não dá essa filtrada, você já consegue falar para ele, abra um site junto com o passageiro, para ele ir vendo todas as ferramentas, e ele vê que ele pode facilitar muito a viagem dele com isso, e com dicas principalmente. Dentro das atrações, obviamente, que eu preciso falar os parques maravilhosos, né? O Kennedy, Busch, Universal, Walt Disney, SeaWorld, o Legoland, mas também tem toda a parte de museus e a parte cultural gigantesca na Flórida. O Sarasota, o Vizcaya em Miami, o Dali Museum, que tem a maior coleção do Salvador Dali fora da Europa, e é fantástico. Novamente, compras não vou nem falar, porque todo mundo sabe muito bem como funciona, e é o que a gente sabe fazer de melhor quando a gente está na Flórida. E a gente tem mais ferramentas de como explorar a Flórida. Então, esses são prints de tela do nosso site. A gente tem a versão total, não está completa como a de inglês e português, mas que consegue. Aqui você consegue filtrar. Se você está procurando atrações, guias de viagens, recursos para viagens, compras, músicas, destilarias, enfim. Da mesma forma que essa da tela da parte esquerda, esse mapinha aqui, ele é interativo. Como é um print screen, eu consigo mostrar para vocês agora. Mas essa interatividade te mostra se ele está em Orlando, ele quer ir para a região noroeste, ele consegue passar, ele vai te mostrar os principais locais. Do mesmo fala, não, eu vou estar em Paradise Coast, mas eu queria fazer mais coisas. Então, você clica no mapa, ele vai te mostrar o que tem para fazer. Você também consegue pegar o que fazer dentro do estado. Se você está com problema, se está com um passageiro que tem problema de locomoção ou problema de acessibilidade, você consegue filtrar quais são os melhores lugares para ele frequentar. Se você está procurando especificamente regiões onde tenham canoagem, ou você está mais preocupada com a gastronomia ou com vida noturna, você consegue fazer todos esses filtros dentro do site, o que facilita e muito. Obviamente, a gente tem todos os esportes que estão na moda também,
São nichos que têm crescido muito aqui no Brasil. Cervejarias, esportes, perdão, motorhome. Então, lembrem disso. NFL, Florida Cup, PGA, NBA, Miami Open e, obviamente, que não está aqui, mas as maratonas, que são incríveis e que também tem muita gente viajando para fazer as maratonas. Eu estou correndo para fazer o mais rápido, é só uma pincelada do que a gente tem no estado. Gente, olha essa foto, gente. Essa foto não é Photoshop, eu juro para vocês. Essa coisa mágica e vale a pena. Deixo mais uma dica aqui, que o nosso treinamento online do visitfloridatravelpo.com, que é totalmente em português, é um programa de treinamento com dicas fantásticas que te dá vários benefícios, mas no final tem uma surpresa para vocês, que eu já combinei com o pessoal. O pessoal da Diversa tá aí super afiadinho, já sabem o que vai rolar, mas vamos deixar para falar no final. Depois que a Gabi completar o treinamento dela, a gente vai falar. Vamos lançar aí um desafio para vocês, tá bom? Gente, aqui vocês, se quiserem dar um print screen, você tem alguns tours virtuais que vocês podem fazer em alguns lugares da Flórida, como o Flagler Museum, o Dali, que eu mencionei para vocês, o Dry Tortugas, que eu também mencionei, alguns lugares de Orlando e algumas coisas dos parques. Então, é mais um tour virtual para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Obviamente, gente, o que vocês precisarem de mim, o pessoal da Diversa tem todos, caso da gente Diversa tem todos os meus contatos, me acham a qualquer momento. Não vamos perder venda, vamos otimizar a venda que vocês hoje já fazem. Vamos incluir mais coisas, vamos mostrar para o passageiro, porque o passageiro vai forçar depois, ele vai comprar direto. Então, por que não você dar essa ferramenta para ele, você oferecer? Saiam do tradicional, abram a cabeça e mostrem para ele que a Flórida pode dar todo tipo de experiência para eles. E, bom, eu corri um pouquinho para a gente não tomar muito tempo da nossa querida Gabi. Meus contatos estão aí, meu e-mail, meu telefone, e eu estou à disposição de vocês. Contem comigo para o que vocês precisarem, por favor. E a gente se fala mais no finalzinho para eu contar a surpresa que a gente preparou para vocês, ok? Obrigada, Gabi, é com você. Obrigada, Rafa. Gente, então, agora eu vou falar a Rafa pincelou tudo que foi muito bom, Rafa, mesmo que é rápido, eu acho que é sempre muito eficiente para as pessoas entenderem melhor sobre o que vai além, né, dos parques da Flórida. E isso eu gostaria de começar falando para vocês um pouquinho sobre como nós estamos não vou perder muito nosso tempo com o corona, mas eu gosto de sempre pincelar que o estado da Flórida foi um dos menos afetados dos Estados Unidos. Eles já estão na fase de abertura. Então, por exemplo, o Paradise Coast, eles começaram essa primeiras 2 semanas, eles chamam Staycation. Então, eles vão abrir os restaurantes, na verdade, 30% de ocupação, com os próprios moradores para saírem de casa, desfrutarem dos restaurantes. As praias estão abertas com horários específicos. Então, é só para vocês entenderem que eles fazem as coisas muito organizadas. Isso acho que é todo o estado da Flórida, né, Rafa? Muito organizado e muito preparado para tá tudo prontinho para receber os convidados quando eles começarem a viajar. Então, eu acho muito importante falar sobre isso. E, bom, agora sobre Paradise Coast, né, gente? Costumo falar que a gente não quer tirar nenhum passageiro de Miami, nem um passageiro de Orlando. A gente sabe que o brasileiro ama a Flórida e por que não oferecer para ele coisas além, né? Eu acho que o nosso passageiro agora, ele vai ter um perfil um pouquinho diferente e ele vai tentar sair de lugares muito aglomerados. E aí que estamos, Paradise Coast, tá? Paradise Coast, eu vou passando para vocês. Na verdade, são 3 cidades, tá? É Naples, Marco Island e Everglades. Naples foi eleita a cidade número 1 em qualidade de vida dos Estados Unidos. Então, um ótimo lugar para viver, é um ótimo lugar, uma segurança incrível, como a Rafa mencionou. A gente também tem Marco Island, que são as praias, na verdade, a junção, né, dos Everglades com o mar. Então, eles formam praias maravilhosas com praia cristalina. Na verdade, é no Golfo do México, né, gente? Então, tem essa água clarinha e calma. E a gente tem os Everglades. Os Everglades é um parque nacional, né, que a Rafa mencionou, e ele está, na verdade, distribuído em várias cidades da Flórida, mas a maior concentração dos Everglades é em Paradise Coast, tá? Então, os Everglades não têm hotéis, ele não é para hospedagem, ele é só para visita por ser um parque nacional.
tá? As pessoas ficam hospedadas em Naples ou em Marco Island e vão até os Everglades para fazer passeios de dia completo ou de meio-dia e voltam, tá? Então, aqui eu gosto de mostrar para vocês as distâncias, tá? Nós estamos 1h50 de Miami e 1h30 de Fort Lauderdale. O Brasil tem voos para essas duas cidades, então eu acho que isso ajuda muito a frequência de voos. E a gente costuma dizer se você for chegar para o Miami ou por Orlando, curte, como a Rafa falou, os parques, se mata nos parques, deixa essas crianças livres, correndo, e depois você desce para a Costa Oeste para descansar, tá? Ela é um lugar que é uma cidade muito tranquila, mas que tem muitas atividades, tá, gente? Então, eles têm 48 quilômetros de praia, é um ótimo lugar para compras. Eles têm a gastronomia específica, depois eu vou comentar um pouco mais para vocês. E lá tem o famoso caranguejo de pedra, para quem gosta desse tipo de comida, né, de crustáceo. Eles têm mais de 90 campos de golfe particulares e do governo. Então, você pode, quem gosta, né, desse tipo de esporte, e a alta temporada lá é de novembro a abril. Então, na verdade, corresponde a toda a Flórida, tá? Aqui eles chamam de luxo acessíveis. Nós temos os hotéis que ficam pé na areia, como vocês podem ver aqui. Você tem tanto esses hotéis que são mais de luxo, que é voltado mais para casal em lua de mel, ou para o casal celebrando alguma data especial. Assim como nós temos os resorts budget, que tem um custo mais barato, e esses hotéis têm estrutura para criança, com monitor, com piscina para criança. Então, eles são pouco mais baratos e maiores do que os hotéis de luxo, mas atende perfeitamente a necessidade de um brasileiro, principalmente quem viaja com família, tá? E nós temos também o que a gente chama de second line, que são os hotéis que eles ficam no centro da cidade, mas estão a 3, 4 quarteirões da praia. Então, o valor é bem menor e você está próximo à praia, mas não pé na areia, tá, gente? É importante dizer isso. Lá é muito conhecido pelo wellness, né? Para as pessoas relaxarem, pelos spas. E os spas, eles não estão atrelados exclusivamente com um hotel, gente. Isso é bacana, porque se o cliente está hospedado num hotel 4 estrelas, ele pode frequentar os spas que estão fora dos hotéis. Então, também é uma ótima opção. Eles têm todo tipo de atividade para casais também. São massagens privativos, jantares privativos. Então, quem está numa ideia de um passageiro, por exemplo, que vai passar a lua de mel em Miami, vale a pena estender umas 2, 3 noites para Paradise Coast, tá? Como a Rafa comentou, gente, o brasileiro tem uma visão muito dessa comida americana sendo somente fast food, o que não é, tá? Lá em Paradise Coast, a gente atende, eu costumo falar que é para todos os bolsos, porque você tem restaurantes refinadíssimos, tá? É um lugar que realmente é um lugar mais refinado, é um lugar sofisticado. Você tem restaurantes que estão à altura do ambiente, né, que é Paradise Coast, mas você também tem tanto os shoppings com fast food e restaurantes que a gente chama que são os restaurantes tradicionais, que quem mora em Paradise Coast frequenta. Então, são mais restaurantes voltados para o fruto do mar, tá? Mas são porções grandes. Como a Rafa mencionou, $20 às vezes come 2 pessoas. Então, é muito de você entender o tamanho, né, do prato e ver o valor dividido pelo número de pessoas que estão com você, tá? E a gente tem os shoppings. Paradise Coast, ele tem alguns shoppings, principalmente em Naples, tá, gente? É Naples onde é a cidade principal, é onde ficam os shoppings, tá? E aqui é uma foto de um dos shoppings de high-end. Então, é o shopping que tem as lojas como Chanel, Gucci, são as lojas de marca, Tiffany. Então, nós temos esses restaurantes, esses shoppings mais de luxo, e nós temos um outlet, que é o Miramar Outlet, que também fica em Naples, tá? Eu já tive testemunho de algumas pessoas que acharam roupa mais baratas do que os outlets de Miami e Orlando, mas principalmente, como a gente não tem um fluxo tão grande de passageiros e de turistas, você acha, de repente, tamanhos, tá? E produtos que você já não encontra mais em Miami e Orlando. Então, por exemplo, você quer um tênis específico que você já não acha mais em Miami e Orlando, é capaz de você achar no outlet de Naples, tá? E ele é um outlet, assim, com bastante espaço, com bastante lugares para refeição, então ele é muito tranquilo, ele nunca está muito cheio, tá? Isso é muito importante para esse novo perfil de passageiro que a gente vai ter agora.
E aqui nós estamos já em Marco Island, tá, gente? O que tem para se fazer nessa região? Então, nós temos essas praias intocadas, que elas são formadas, na verdade, da junção, né, dos Everglades com o mar, e eles formam essas piscinas privativas. Você tem a opção de alugar barcos privativos e fazer esses passeios, parar numa praia e montar, na verdade, o seu próprio cafofo, assim vamos dizer, suas praias e cadeiras de praia, tá? Ou vocês podem também curtir os 48 quilômetros de praia, por exemplo, em família, tá? Nós temos uma coisa, gente, que é muito importante dizer. As águas são muito calmas. Então, se você viaja com criança, é muito tranquilo frequentar as praias de Paradise Coast, tá? Elas são águas mais mornas, águas bem tranquilas e areia bem branquinha, tá? Então, para quem vai viajar com família, além das praias, nós temos o Zoológico de Naples, tá? Que ele é um zoológico interativo, então vocês conseguem alimentar alguns animais, há um show com os crocodilos locais. Então, é bem interessante você, né, ter essa opção para criança. Além disso, nós temos o Sun and Fun Lagoon. Ele é um parque, gente, não tão cheio, tá? Como os parques de Orlando, não tão grande, mas ele atende perfeitamente a necessidade das famílias que viajam para lá. Ele não tem tantas filas como os de Orlando, então é bem tranquilo ir para o Sun and Fun Lagoon, tá? E o Jardim Botânico, gente, de Naples, ele tem uma área especial para crianças, tá? Ele tem uma área que ele mostra para as crianças como se cultiva as flores, como se planta as flores, e inclusive eles têm uma área que é dedicada a vários arquitetos mundiais, e uma dessas áreas foi desenhada pelo Oscar Niemeyer. Então, na verdade, tem um brasileiro sendo representado lá, e é um passeio bem gostoso para fazer em família, tá? Nós temos também todos os tipos de esportes aquáticos, gente. A gente tem o stand-up paddle, o canyoning, o kitesurfing, snorkeling, mergulho, trilhas. Você pode também conhecer a cidade de Naples, por exemplo, com esse bondinho hop in, hop off, tá? Que ele vai aí, você pode frequentar, né, andar por ele no centro de Naples, e você pode parar no shopping, parar no restaurante, e depois você volta a andar com ele e fazer o passeio completo na cidade, tá? Outra forma de você conhecer a cidade é através do Segway, que é esse carrinho, tá? E ele tem, gente, você compra, ele tem o fone, na verdade, ele tem a narrativa em português, então você pode passear pela cidade livre com o fone de ouvido, com toda a tradução em português. E nós temos muitos aluguéis de bicicleta, tá? Paradise Coast é um lugar muito plano, então é muito fácil você andar de bicicleta pelas ciclovias. Eles também alugam bicicleta com carrinho para criança, então quem vai viajar em família também pode explorar a região através da bicicleta, tá? E aqui o golfe, como eu comentei com vocês, são mais de 90 campos de golfe. E também agora para a parte marítima para vocês desfrutarem, tá? A gente tem aluguel de jet ski, não precisa de uma licença nem nada, mas você tem que ter 21 anos para alugar. E a gente costuma pedir sempre para vocês tomarem cuidado, quando vocês forem vender para o passageiro, tenta vender com guia, porque tem muita gente que se perde dentro dos canais. Então, é um passeio mais para ser visitado com o guia, assim como também o de pesca, né? Você aluga o barco. E é importante dizer, gente, que no Brasil, nos Estados Unidos, o brasileiro ele precisa de um certificado de pesca, tá, gente? Quem é pescador já sabe que você pode conseguir isso ou nas marinas, né, que a pessoa frequenta, ou então nas lojas específicas de pesca, tá? É bem fácil de você conseguir, mas tem que chegar lá com essa licença. E a pesca pode ser feita tanto nos canais, né, que a gente chama ali de Marco Island, ou no mar aberto. E a gente tem uma cidade, gente, que é Immokalee, que é uma região de indígenas nativos americanos, e eles têm um cassino. Fica mais ou menos 40 minutos de Naples, mas quem tiver vontade e curiosidade de conhecer um cassino nessa região, a gente tem um cassino disponível. E aqui são as atividades dos Everglades. Como a Rafa falou, esse airboat, a gente se surpreende, é muito legal o passeio, mesmo é seguro para quem está indo com criança, e a gente não vê só os jacarés. Tem muita fauna, tem muitos bichos, tem muitos passarinhos, então o guia vai explicando tudo isso para vocês. Quem for mais aventureiro, a gente pode conhecer através dos caiaques. Eu sempre recomendo com um guia,
tá, gente? Você fazer esses passeios. E para quem gosta, tem as trilhas dentro dos Everglades. Então, você pode caminhar dentro dos Everglades pela lama, com um guia explicando toda a fauna daquela região, tá? Como a Rafa falou, gente, nós temos um dos melhores pôr do sol dos Estados Unidos. E lá eles têm passeios para você ver o golfinho, tá? Que o golfinho é dessa região. Ele é um golfinho que a gente fala que ele nasceu e fica naquela região. Ele não só está de passagem, então você consegue ver ele várias vezes por ano. E a gente tem um passeio de barco. Então você consegue fazer os cruzeiros ou em barco particular, que aí você tem uma variação imensa. A gente tem barcos que oferecem champanhe, tem barcos que oferecem jantar, tem barco privado, tem barco regular. Então tem para todos os bolsos gosto, tá? A gente também tem todo o nosso site, gente, em português, tá? Em nossas redes sociais. Importante dizer que dentro do nosso site, vocês encontram tanto informações sobre as praias, as atividades disponíveis, e no canto você tem os mapas de planejamento. Então lá você consegue falar, como a Rafa mostrou para vocês, você consegue fazer o planejamento de em qual cidade você quer se hospedar, quanto tempo você quer ficar em cada cidade. E lá você tem um descritivo de cada cidade. Tá? Os hotéis também, você consegue dividir ele por categoria e preço, tá? E as nossas redes sociais, o Facebook e o Instagram também está em português, tá, gente? Então, quem quiser informações, está tudo lá. É importante dizer, gente, que a gente está com uma campanha nova que chama Paradise in Place, tá? Se vocês forem no nosso Facebook, você vai ver essa campanha, que eles falam, na verdade, que eles estão esperando, né? O Paradise não vai para nenhum lugar. Eles só estão melhorando a natureza para receber vocês. Então, é uma campanha muito bacana que eles começaram agora. E a gente também tem, gente, dentro do site do Brand USA, a gente tem uma plataforma para vocês fazerem um curso e tornar-se especialista em Paradise Coast. Você ganha um selo de especialista. Tá? Eu vou mandar depois todas essas informações diversas, dividir com vocês, mandar e-mail para vocês, e lá você tem os sites, as redes sociais, as fotos que vocês podem usar no site, os vídeos que vocês podem usar e as informações para realizar esse curso, tá, gente? E agora eu vou deixar com a Rafa, para ela contar mais um pouquinho, né, Rafa, novidade. Muito obrigada, viu, gente, pelo tempo de vocês. Rafa, alguém tem alguma pergunta? Oi, pessoal, boa tarde. Gustavo, você que vai conduzir? Sim, tem algumas Maravilha. Então, vamos lá. O Gustavo vai conduzir. Eu não estou vendo a Rafaela. Onde é que ela está? Rafa. Estou vendo só a Gabriela. Rafa, dá um alô aí, porque aí você volta aqui para cima na telinha e o Gustavo vai pilotando as perguntas aí. Gabriela, você responde todas por enquanto. Acho que a Rafa caiu, viu? Tá. Ela não está na listagem, não. Também estou achando, gente. Ah, voltou. Mrs. Gross Brown is back. Ela tá muda. Abre ela aí, Bruno, por favor. Eu caí, gente. Deu um tilt aqui. Borrachei aqui na internet. Que bom que você tá bem, Rafael. A internet tá ó. Desculpa, Vai lá, pessoal. Gustavo, por favor, avança com as perguntas. Vamos lá. Bom, obrigado, Rafa. Obrigado, Gabi, pela apresentação aí, tanto da Flórida, mostrando, desmistificando e mostrando muito mais que a Flórida tem para poder passar, e a Gabi falando também de Paradise Coast. Vou ser bem sincero, eu já tenho bastante tempo no turismo e não conhecia a Paradise Coast. Fui buscar até informação quando eu vi que a Diversa ia fazer esse webinar para poder estar conhecendo um pouco mais. Então, assim, foi bem, acrescentou bastante. Bom, a primeira pergunta que tem aqui, tá, é do Leandro Dantas. E aí o Leandro, ele fala que ele é especialista em deficiente porque ele é cadeirante. E ele tem um perfil de passageiros de cadeirante. O que teria para poder oferecer em termos de produto ou de atividade para esse público, tanto na Flórida e também em Paradise Coast? Bom, nesse ponto, como eu falei na ferramenta do visiteflorida.com, você tem um ícone especificamente para cadeirantes. Perdão.
Então, aí você consegue filtrar e consegue até planejar a viagem dele de acordo com lugares que tem esse facilitador. Então, é muito prático isso. Eu posso depois até compartilho com o pessoal da Diversa o link específico para ele não ficar procurando, não perder tempo procurando. E também temos, além do site, a gente tem um aplicativo no celular que você baixa tanto do Android como do iOS, que é o Visit Florida. Se você procurar na lojinha, é um ícone pink com a letra branca, onde você consegue fazer todos esses filtros. O bacana é que ele te dá não só onde você está localizado. Vamos supor, eu estou aqui na cidade de Orlando e eu quero todas as alternativas para cadeirantes que tem. Ele vai te dar um raio de até 5.000 milhas. Ou seja, é coisa assim super abrangente, e ele te dá além do mais as distâncias do que tem. Você consegue, não, eu quero só parques ou eu quero só restaurantes. Você consegue fazer alguns filtros, e essa é uma ferramenta extremamente útil. Isso do meu lado, como no geral do Visit Florida. Isso, e também os hotéis, né, Rafa? Você conhece muito, você consegue muitos hotéis que tem toda a infraestrutura para cadeirante. São poucos os hotéis hoje em dia que não tem esse facilitador, né? Mas você consegue filtrar e já sair com o roteiro todo preparado de acordo com a situação. Beleza. Isso aí a gente realmente vê que o americano ele é muito preparado para essa acessibilidade, né, para as pessoas com necessidades especiais. Isso é bem legal. Bom, levado bem a sério. É isso mesmo, levado bem a sério. O Sérgio da Planeturista, ele pergunta, Rafa, quais são as principais atrações na região de Tallahassee e Pensacola? Pensacola tem uma praia incrível. Então, toda essa região norte, que poucas pessoas vão para o norte da Flórida, né? Então, você tem todo o Emerald Coast, Osceola, tem vários parques maravilhosos. Em Tallahassee, não sei se eu falei no treinamento, tem um parque estadual que quem é das antigas, como eu, vai lembrar de um filme, às vezes passa ainda de madrugada na sessão da tarde, que chama O Monstro do Lago. Alguém assistiu esse filme? Antiquíssimo, mal feito para dedéu, mas também a gente está falando de um filme de 1979, 1970, mas que foi filmado dentro desse parque estadual. Então é legal porque dentro desse especificamente você tem um hotel, tipo uma pousada, onde muita gente acaba indo casar, viajam com a família inteira, vão lá, casam, ficam hospedados dentro do parque, tem lugares incríveis, e você tem um passeio de barco, onde eles te mostram onde foram filmadas as cenas do Monstro do Lago, por exemplo. Tallahassee, como eu tinha falado, é a sede do governo, então todo mundo que tem um interesse político, você tem museus, você tem toda a biblioteca, você tem vários passeios culturais e politicamente culturais, digamos. Você tem faculdades ótimas, onde você consegue fazer cursos pequenos de curta duração. Como eu já tinha mencionado, você tem torneios de futebol que acontecem 3, 4 vezes por ano também. E você tem gastronomia incrível, você tem, claro, sede do governo, óbvio, tem restaurantes fantásticos, tem muita coisa para se fazer. Não tem parques de montanha-russa, essas coisas, mas você tem. E o que eu sempre recomendo, quem está viajando de carro, vamos supor que você está saindo de San Agustín e quer cruzar completamente para outra costa, eu recomendo passar, pelo menos, dormir uma noite em Tallahassee, para você conhecer uma cidade, parece uma cidade do interior, mas sabe aquelas cidades de seriado que a gente assiste? Ela parece aquelas cidades de seriado. É muito bacana. E na região aí de Pensacola, você vai passar por Destin Beach, Pensacola, são praias incríveis, bem legais. Estão todas reestruturadas. Muita gente me questiona sobre os últimos furacões que atingiram bastante essa região. Estão zeradas, estão todas recuperadas. Eles têm é até muito admirável a capacidade deles se restabelecerem após uma tragédia, como foi o furacão. Então, está tudo funcionando perfeitamente, os hotéis já recuperados, tudo perfeito. Legal. Bom, você falou, essa é uma pergunta até minha, tá? Você comentou sobre os Springs, né? E eu vi algum tempo atrás, no Instagram sobre esses Springs, eu nunca tinha ouvido falar. Mas eu vi pessoas falando que é perigoso.
por conta Não. de jacaré, de crocodilo, essas coisas? Não, Como não. que é a estrutura desses springs para o turista, para a visitação? Isso é tranquilo para poder... Obviamente, o turista brasileiro, obviamente que ele não vai daqueles super, digamos, regionais, né? Ele vai sempre nos então mais... Você tem a Three Sisters, você tem a Ginny Springs, que tem toda uma estrutura dentro. Então, você quer fazer o Lazy River, que são aqueles... Você deita na boia, no pneu, né? E você fica 2 horas descendo o rio inteiro. Tem toda uma questão de segurança, não tem nada disso, não. Você tem a estrutura para alugar essas boias, você tem uma lojinha de conveniência, alguns têm pequenas pousadas, no Three Sisters, que é onde você nada com os manatis, por exemplo, você tem toda a parte de segurança, você tem grandes resorts na região, então não é assim tão... Eu acho que às vezes, assim, vira um jacaré, já acha que vai estar Rafa, comendo todo mundo como se fosse um tubarão 3, sabe? Não é ô bem assim. Rafa, e também o jacaré, ele não sobrevive muito em água do mar, né? Água salgada. Então não é que ele entra no mar, então não tem essa, como é que chama? De ir para um lugar para o outro, tá, gente? É Mas tem bem vários... seguro. Exatamente, Gabi, bem lembrado. E além do mais, mesmo os que são de água doce, eles têm toda... Não se esqueça que todos os parques e todos os springs, lá eles têm muita... O ranger, que ele faz todo esse policiamento. Os rangers constantemente estão visualizando, tem drones controlando. Então, não é... Pode ter acontecido de aparecer, de ter tido um acidente, mas não é uma coisa comum, digamos. Bom, agora aqui tem uma pergunta da Aline Pinhães, que acho que aí vai para vocês duas, que é como que os escritórios de turismo dos destinos americanos estão lidando com relação à questão da proibição do brasileiro de entrar nos Estados Unidos? Você fala, Rafa, eu falo. Não. Não, olha, gente, eu vou falar uma coisa que eu acho que, na verdade, o Trump, né, impôs isso, e ele tem mais problemas do que a gente para resolver agora, como está os Estados Unidos, tá? E a gente falou que a gente não está causando muito medo, porque a gente, não adianta, ele pode proibir agora que ninguém nem pode voar para lá, as companhias aéreas nem estão voando para lá. Então, a gente tem certeza que nem é para gerar pânico nem nada, porque isso vai cair. Até uma questão comercial, as companhias aéreas precisam dos brasileiros, entendeu? Então eu acho que até o final de junho, começo de julho, ele tem outras coisas para se preocupar e as companhias aéreas vão meio que forçar ele que isso não cabe, entendeu? Então a gente costuma dizer isso, que enquanto tiver vamos dizer, essa barreira, mas também não tem aéreo para chegar, então eu acho que a gente se preocuparia se ele tivesse decretado, por exemplo, 6 meses, aí é outra história, mas por enquanto não vai afetar nada, eu acho que as vendas, até porque hoje ninguém vai para os Estados Unidos hoje, entendeu, gente, o turista. Eu acho, complementando o que a Gabi falou, principalmente existe, os próprios governadores vão acabar cobrando uma postura dele em relação a isso. Não se esqueçam que os Estados Unidos depende muito do turismo, principalmente a Flórida, então não justifica. A gente entende que o Brasil meio que deu uma assustada, porque a gente estava em 8º há menos de um mês e passamos para 2º, 3º lugar. Então, isso meio que cria um certo pânico em alguns países, mas isso a partir do momento que eles veem que os brasileiros estão viajando para a Europa, estão viajando para outros lugares sem nenhum inconveniente, e a gente sabe que essa inconstância também, às vezes ele fala uma coisa agora, daqui a uma semana já muda tudo de novo. Ô, Rafa, e só para eles terem uma ideia, quantos brasileiros vão para Orlando ou para a Flórida? Você tem esses dados? 95 milhões. Você acha que eles vão deixar de receber? São 95 milhões durante o ano, não é? Durante o ano. Então, é muita gente... coisa. Eles sabem que o brasileiro está entre os top 3, a gente perde para o Canadá, que eles consideram como doméstico, a gente perde para o doméstico, e o Canadá, o brasileiro está entre os top destinos. Logicamente, vai existir todo esse cuidado do que eles puderem interferir para quebrar isso, mas já está tudo normal. As companhias aéreas já estão voando, já vão começar a voar, então acho que aí já restabelece um pouco também o mercado. Exatamente. Bom, aqui, essa pergunta foi do Sérgio, da Planeturista, para a Gabi, mas eu acho que você acabou de falar que é com relação aos crocodilos nos Everglades. Né, que você falou que a questão da água, ele não fica...
Até porque o ambiente dele, Gustavo, são os Everglades, tá? Se ele sair dali, ele vai ter que achar outra forma de pescar, entendeu? Ele, na verdade, não é a fauna natural dele. E outra coisa, eles têm os Estados Unidos, eu posso falar, tem muitos defeitos, mas questão de segurança, gente, eles não abrem se não for seguro. Mesma coisa os parques, eles têm todo um protocolo. Inclusive, você falou das medidas, Rafa, a gente esqueceu de falar que... De mencionar. De mencionar que, por exemplo, eles estão fazendo mais ou menos como Portugal fez, aquele ser o clean and safe. Então, os hotéis vão estar mais limpos, a higienização vai ser feita com mais segurança, vai ter mais frequência. Pra vocês terem uma ideia, gente, não tem a ver com a gente, mas ontem eu tive uma reunião com a TAP, e a TAP, ela parava em solo brasileiro por 1h30 até o outro voo sair. Tá? Que era o tempo suficiente para... Agora, o mínimo que se pede para parar um avião são 5 horas. Vai ter que higienizar todo o avião, toda a parte de baixo, as malas. Então, essa parada das aeronaves vai ter que ser mais longa. Então, todo mundo vai tomar um super cuidado com segurança e higienização e tudo. O importante é que a Flórida começou a abertura em fases, né, em períodos bem respeitados, como a Gabi falou, tudo muito levado a sério. Quanto aos crocodilos no Everglades, o Everglades não é um lugar que você vai nadar, gente. Então, é um lugar que você vai de barco, que você vai com airboat, que você... Não é um lugar que você vai... justamente você faz o airboat para você poder ver os jacarés e a fauna e a flora da região, que é fantástica. O objetivo do passeio é você ver os jacarés, né? Mas você não tem nenhuma questão de segurança, de correr o risco. Você não vai mergulhar lá para nadar nem nada. Então, é super seguro. Isso mesmo. Bom, a Simone perguntou se tem tubarão ali no Golfo nas praias de Naples e de Marco Island, na região dos Everglades. Deve ter, mas a gente não sabe de nenhum caso de ataque. Até porque, Gustavo, como eu falei, gente, lá eles têm, por exemplo, só para dar uma ideia para vocês, a gente recebe e-mail sobre o monitoramento dos golfinhos, onde eles estão, o que eles comeram, onde eles estavam no ano passado, o que eles fizeram esse ano. Então, tudo é muito monitorado e muito organizado. Então, por exemplo, tubarão deve ter, com certeza, mas como a fauna dele já está super preservada, não tem por que ele atacar. Entendeu? Então, isso é muito importante. Eles têm um cuidado imenso com a fauna lá. O tubarão ele deve estar longe da costa, na verdade. Deve ter tubarão no Golfo, mas bem distante, não vai chegar perto. Tá mais longe da costa, exatamente. Gente, só fazer uma correção. Realmente, não são 94, são 9,4 milhões durante um. Não são 94 milhões, como eu falei. Desculpem, vi aqui que um comentário subiu, eu falei, não são. Então, não são 94 milhões. Mas durante o ano inteiro, então, tem 9 várias milhões de entradas. brasileiros. Isso. Bom, vamos lá. O Jonas Santos, ele pergunta, com relação àquela que você mencionou sobre a pesca na região, que precisa de licença. Essa licença pode ser adquirida no próprio local? Não, Ou ele tem que vir do do Brasil. Tem que vir do Brasil. É a mesma coisa aquela de mergulho, sabe? Você tem que ser do seu... É sempre bom verificar que algumas cidades específicas você consegue emitir pela internet essa licença de pesca. Então, você entra, uma coisa que tem um custo baixo, acho que de $15, você consegue emitir essa licença de pesca já por internet, tem todo um processo que você segue e você já viaja com ela daqui do Brasil. Ô, Gabi, o Reinaldo Camandaroba, ele pergunta, com relação aos passeios de segways, a partir de qual idade que se pode utilizar? Então, eles falam 18. Então É por causa do equilíbrio do carrinho, sabe, Gustavo? Uhum. Você não tem o carrinho menor ou o carrinho maior, você tem o carrinho de adulto. Beleza. Bom, a Regina Simões, ela pediu para vocês falarem sobre o que tem de interessante para o público acima de 50 anos de idade. Então, Gustavo, é um lugar muito gostoso para você passear. Literalmente assim, passear. Fazer caminhadas, é um lugar que a pessoa pode desfrutar da praia, tá? E eu acho que uma pessoa de 50 anos, ela pode fácil, por exemplo, fazer um passeio nos Everglades, que é muito bonito, ver o pôr do sol, que é lindíssimo, de repente até contratar um jantar diferente, fazer esse passeio. E o pôr do sol, gente, você não só vê ele, óbvio, de barco, tá? Os restaurantes também têm, os hotéis também têm restaurantes, e restaurantes em Naples que
fazem reserva para você ter essa vista, sabe? Então, é um lugar que a pessoa por exemplo, de 50 anos, ela pode fazer o city tour por Naples, por exemplo, e fazer compra à noite, desfrutar de um restaurante bacana. O centrinho de Naples é muito vivo, assim, tá? Ele não é um lugar, gente, de boate, balada, Cancún, Ibiza, não. Mas ele é um lugar que ele não deixa de ter entretenimento. Então, você tem restaurantes, bares, como eu falei, os shoppings, dá para fazer esse passeio de barco que é lindo para ver o pôr do sol. Então, você também tem atividades para as pessoas de 50 anos, acima, né, de 50 anos. Inclusive, vários restaurantes têm os rooftops, que são tipo um programa que isso principalmente em toda a costa oeste, vários restaurantes considerados rooftop, que é considerado para todo tipo de idade, como é uma questão de happy hour, já é direcionado para um pessoal mais adulto, que quer um lugar mais tranquilo. Claro que tem rooftops mais balada, mas muitos são uma coisa bem serena, bem tranquila, para você tomar um drink, uma tinha, alguma coisa, para depois sair para jantar. Legal. Bom, o Reinaldo Camandaroba, ele pergunta com relação às cervejarias, se elas têm alguns serviços de transfer para buscar os clientes nos hotéis ou em acomodação, para que eles não precisam de dirigir e possam curtir com Pelo amor de tranquilidade. Deus, não dirijam depois de fazer a degustação nas cervejarias, porque lá não tem aquela de dar um jeitinho com guarda, não. Separado, você tá ferrado mesmo. Não, algumas cidades têm, não todas. Você pega por região, vamos falar, já que a gente está na costa oeste, a região de St. Pete Clearwater, ela tem não são trenzinhos, né? Como é que você chama, Gabi? Vocês também têm em Naples? Eu chamo ele de bondinho, né? Bondinho, que é aquele formato isso. do bonde antigo. Exato. Eles têm bondinhos que você paga $5 e você drop-on, drop-off o dia inteiro. Então, você tem um que faz as praias, outro que faz a parte cultural, você tem outro que passa pelas cervejarias, pelo centro. Então, você tem alguns. Nessa região também, você tem alguns que são free transport, que, claro, isso é um hábito que o brasileiro tem que ter, que é o de dar gorjeta. Eles não te cobram, mas você dá uma gorjeta pelo transporte. Isso tem em várias regiões, não em todas as cidades, mas sim. E existem algumas cervejarias que podem incluir esse transfer do hotel, mas não é gratuito, já seria pago. Você pode pedir esse transfer para fazer a degustação, vai e volta. Ou o velho Uber, tradicional Uber, que lá funciona e é bem baratinho mesmo. Bom, a Carla Hatz, ela pergunta, Gabi, quantas noites num roteiro aí, para poder montar um roteiro, quantas noites em Naples, em Marcus Island, e incluindo o tempo para visitar o Everglades? Então, o passeio do Everglades, Gustavo, ele é um dia, né? Só se a pessoa quiser fazer várias atividades. Então, por exemplo, se ela vai só para fazer o airboat, ela vai, faz o passeio e volta. E aí vocês podem... A concentração de hotel, gente, é em Naples, tá? Naples é onde você tem os hotéis, os restaurantes, os barzinhos, os hotéis pé na areia, os hotéis e tal. Marco Island já é um lugar onde ficam os resorts pé na areia, que são aqueles resorts grandes com mais de 100 quartos e tal. O que eu recomendo, gente, principalmente se ele for incluir outra cidade, seriam de 2 noites, 3 noites nessa região, tá? Não, beleza. Bom, até falando com relação a isso, a gente, na nossa lâmina que foi para o mercado hoje, nós montamos, foi um pacote que chama Romance Naples, né? E está com 4 noites de hospedagem, né? Com café da manhã, tem o mini cruzeiro no pôr do sol, o passeio de aerobarco em Everglades, né? Com locação de carro, porque aí ele tem a flexibilidade de fazer. Né? E tem uma outra opção também que a gente colocou nos nossos pacotes, que é o motorhome, que é explorando as praias e as ilhas da Flórida de motorhome. Então, são 2 opções que eu acho que... E, Gustavo, foi o que a Rafa falou, o motorhome você viaja a Flórida inteira, muito segurança, os lugares onde você estaciona o motorhome tem toda a estrutura, é ótimo. Sem dúvida. Bom, deixa eu ver aqui, que eu acho que agora as perguntas se encerraram. Muito obrigado a vocês aí. Passa agora a palavra para vocês duas que tem a notícia. Muito bom, gente. Vou falar rapidinho, então. Não sei se vocês anotaram, quando eu falei do treinamento online, por favor, anotem o visitfloridatravelpro.com. De novo, visitfloridatravelpro.com. Põe no chat ali, Rafaela, de repente, que fica mais fácil para o pessoal, porque muita sopa de letrinhas e barra no meio de campo. Gabis. Quê?
Você põe o visitefloridatravelpro.com no chat, please. Tô colocando. Bom, aqui, quem fizer o treinamento, hoje é sexta-feira, a gente dá quanto tempo? Uma semaninha ou dá 3 dias, Charles? O que você acha? Acho que podemos Ai, Rafa, fim de dar... semana, dá uma semana, gente. Vamos dar uma semana, então, até Tocar sexta-feira que Uma vem. semana, sem malvado. Ok, então vocês Afinal, vão... a rotina no home office é muito corrida, né, gente? Temos que... E eu não estou sendo irônico, eu estou sendo bem realista, Não? viu? A gente Não, trabalha eu tô mais em trabalhando muito casa mais e agora tem a do que casa para antes. cuidar ainda, hein? Então, E olha lá. filhos? E quem tem filhos? Então. Pensa aqui na minha vida, eu tenho 2 casas para cuidar. A que eu moro é a casa do agente. Fora disso, 2 filhos e cachorro. Olha que loucura. Não tá fácil. Tá bom, gente. Uma semaninha até sexta-feira que vem. O nosso treinamento, ele tem 5 módulos. Se você sentar para fazer tudo de uma vez, em 1 hora você faz. Mas você não é obrigado a fazer tudo de uma vez. Você pode ir fazendo por etapas ou por módulos, ou parou, na hora que você retomar, você vai retomar da onde você está. Dica número 2. Entrem pelo Google Chrome, que pelo Explorer dá umas travadinhas, tem umas coisas como é interativo, acaba dando uns piripaquizinhos aí. E que vai valer a pena fazer, além de todos os benefícios que você vai ganhar, primeiro, um super kit, incluindo um Power Bank do Visit Florida de 12.000 mAh, bem potente. Uau. Uau. Você vai ganhar Nós não um combinamos. difusor do Visit Florida, deixa eu botar Ai, a pesquisa. lindo. Esse é uma delícia. Fantástico. Eu tenho, Né, gente. Charles? Vai Putz, ganhar o ó. difusor com a essência de laranja, que a Flórida, para quem não sabe, é um dos maiores exportadores de laranja, principalmente do exporta para os Estados Unidos inteiro. Além disso, tem mais um monte de coisinhas dentro do kit. Então, você tem alquinho, canetas, fone, tem Vem vários tudo isso no kit? num kit Eu achei que só. ia ter que escolher o prêmio. Eu já ia, Não, né? não, não. Vem Nossa, tudo que isso num kit. maravilha, Então, como é que vai gente. funcionar? Quem fizer até sexta-feira, e não sei, Charles, se vocês querem centralizar, receber o diploma aí com vocês, ou você quer que mande para mim? Como você achar melhor. O que vocês decidirem. A gente E precisa definir. podemos concentrar aqui no... Você precisa que as pessoas te mandem, que a gente mande para Precisa vocês, mandar o é isso? certificado. Quem finalizou até sexta-feira, aí tem que até sexta-feira de manhã para a gente ter tempo de Tá. fazer, organizar a tabela toda. Então Então, vou vocês dar uma mandam. sugestão. O pessoal da Casa do Agente, quando conclui, encaminha o seu certificado para atendimento@casadoagente.com.br. O Gustavo, o Valdir dizem para onde mandar na diversa. E a No gente caso da concentra tudo e manda para vocês. É isso aí. No da Diversa, na verdade, pode... O Gustavo, coloca seu e-mail depois no chat, que aí pode direcionar para o Gustavo também, que ele vai estar organizando o da Diversa, tá? Pode Perfeito. ser, Gustavo? Tudo bem? Então, Beleza, aí eles pode me mandar. mandam a lista. Então, vamos fazer 2 sorteios? Vamos ser legal? Um para o pessoal da Casa do Agente e outro para o pessoal da Diversa. O que vocês acham? Achei A ótimo. Maravilhoso. gente monta 2 Boa, kitzinhos Rafa. aí. E aí a gente faz o sorteio e vê quem vai ser o felizardo que vai ganhar. Mas, ó, não é só começar e se inscrever. Tem que acabar e mandar o certificado, ok? De novo, visitefloridatravelpro.com. E eu queria aproveitar, antes de passar a palavra para o Charles, muito obrigado, pessoal, Diversa Casa do Agente, por essa oportunidade. A gente está à disposição sempre de vocês, que vocês precisarem. Qualquer dúvida, estamos aqui, tá bom? Obrigada Maravilha. mais uma vez. Gente, eu também queria falar muito obrigada, gente, pela oportunidade. E queria falar uma coisa que eu me emocionei aqui, juro por Deus. Eu achei o Bruno, um amigo meu da infância, que eu estava procurando há mais de 1 ano. Ele me entra como agente de viagens do Pantanal. Pô, Bruninho, ótimo te encontrar. Olha lá, São Bernardo presente, viu, gente? A gente falou de São Bernardo antes. Tá aí. Obrigada, bom. viu, gente? Rafaela, Gente, Gabriela, a todo super mundo doido. que assistiu, todos os agentes, muito, muito, muito obrigada pelo tempo de vocês. Foi um prazer. Gabriela, Rafaela, super obrigado, não tenho palavras. Desculpa, Mari, você ia falar alguma coisa? Ó, pulei na frente. Queria agradecer mesmo Por vocês. favor, agradeça, você que é a mulher do produto. Obrigada de verdade, foi um arraso. E eu tenho certeza que muita gente saiu daqui com outra ideia de Flórida. Isso É mesmo. verdade. Sabe, Mário, eu Gente, achei muito obrigada também. bacana que você falou isso, porque
as pessoas quando falam em Flórida, normalmente elas falam em Miami e parques. Parques e Miami, compras, Miami e parques. É isso. E Nessa quando a ordem. gente vê uma apresentação como essa de vocês, eu acho que tem duas coisas muito legais. Primeiro, que desmistifica, que vai muito além disso, o destino. Não que isso não seja bacana, isso é legal, mas vai muito além, tem muita coisa para oferecer. E eu achei muito bacana que o pessoal de produtos que elaborou as ofertas que mandou hoje, mandou uma de carro, que é o mais convencional, vamos dizer assim, mas mandou uma de motorhomes, que eu acho que é um destino que combina muito com essa proposta de viajar em motorhome. Então, assim, super relevante. Parabéns, Mari, pela seleção do produto. Parabéns e obrigado, Rafael e Gabriela, pela apresentação e por abrir a cabeça de todos nós em relação aos destinos. Maravilhoso. E é isso. Só posso agradecer e dizer que realmente eu adoro o destino nos Estados Unidos. Desculpa que eu vou falar isso, eu sou um entusiasta e apaixonado pela Califórnia. Mas, assim, quando eu vejo essa Flórida... Vamos mudar a tua cabeça. Quando você começar a conhecer a Vamos Flórida um pouco mudar. mais... Quando eu vejo essa quero Flórida, ver. eu falo, para que tão longe? Tem muito Exatamente. mais pertinho, muita coisa boa para ver, né? Muito que Isso mesmo. explorar ainda. Obrigado, viu, Muito gente? explorar, exatamente. Obrigada a Agrega vocês. valor a todo o produto. Então, isso vale aí. muito a pena. Então, eu fecho aqui o meu agradecimento mais uma vez. Desejo um ótimo final de semana a todos. Tchau, A gente. todos. E é isso, gente. Brigadão, viu? Meninas, Obrigada, obrigada. gente. Um Bom fim de abraço, semana. beijo. O Valdir vai fazer o fechamento dele aí, não vai, Valdir? Vou. Na verdade, eu mandar um abraço para todo mundo, agradecer. Nosso próximo webinar é segunda-feira, às 10 horas, né? Six Sense. Então, até segunda-feira, 10 horas. Né? Agradecer novamente a Rafa, a Gabi. Obrigado mesmo, foi muito bom. Estamos se preparando para voltar para o escritório. Acredito que talvez na semana do dia 15, né? Mas é isso, estamos trabalhando de casa e está tudo certo. Quero agradecer a todos novamente, um abraço. Ótimo final de semana e até segunda-feira, 10 horas.